E aí, tudo bem? Prazer ter você aqui hoje no nosso encontro sobre holding familiar, o segundo encontro D3, e esse vai ser muito objetivo. Eu sou Fernando Aguiar, sou advogado, e você já sabe da importância de se ter holding familiar. Por que ter holding familiar? Seja para proteger o seu patrimônio de processos trabalhistas, processos cíveis, execuções fiscais ou evitar inventários. Ou seja, o holding familiar é uma situação que faz você ganhar duas vezes, seja em valor por não perder patrimônio, proteção patrimonial, seja por tranquilidade da sua família, você de fato conseguir dormir. Sabe aquela história de pôr a cabeça no travesseiro e dormir com tranquilidade? Pois é, a holding familiar ela consagra essa questão no que tange a relação patrimonial. E hoje, no encontro de hoje, a gente vai entender que mágica é essa que faz com que a holding familiar proteja o patrimônio de processos, de execuções fiscais, de ações trabalhistas e, ao mesmo tempo, evite inventário. Por isso que o nosso encontro hoje vai ser bastante objetivo, porque embora técnica, embora haja complexidade sobre a questão tributária, e isso a gente vai tratar dentro da caixa preta da holding familiar, o conceito, o porquê, ele é fácil de você entender. E é por isso que você está aqui essa noite, para você entender o quão fácil é o fenômeno de holding familiar, para desburocratizar isso na sua cabeça. Por incrível que pareça, holding familiar não tem nada de burocrático, filosoficamente falando. A estruturação legal, jurídica, ela é simples. Claro, como eu disse ontem, assim como vidro blindado, você pode pôr várias células de proteção, uma holding, basicamente uma holding dentro da outra e tal. Isso se você for uma pessoa muito exposta ao risco. Agora, para um empresário padrão, para um cidadão padrão, a holding familiar clássica já vale. Se no seu caso você entende, não, eu acho que eu sou uma pessoa muito exposta ao risco, a minha empresa ela é muito grande, eu tenho vários negócios, várias empresas, o patrimônio ele é estruturado de uma forma muito complexa, talvez seja o caso, se a gente pensar para o seu caso, de uma estrutura de holding com cofre dentro de cofre, se é que você me entende, você vai entender porque a gente vai falar sobre isso. Ou talvez até a gente pensar numa holding estruturada por uma questão offshore, de constrói uma holding para você com uma amarração offshore, fora do Brasil. Isso está muito comum. Você sabe que a gente está migrando várias residências fiscais para o Paraguai, para Portugal. Por quê? E você vai entender agora. Quem não tem holding familiar tem patrimônio no CPF. Qual é o erro comum que o empresário comete? Eu me considero, tenho bastante patrimônio, me considero que seja uma pessoa exposta ao risco, por exemplo, eu sou empresário, eu tenho um negócio, tenho uma empresa, tenho um mercado, por exemplo, eu tenho um supermercado, tenho 72 funcionários, tá? Caramba, se um dia esse mercado quebrar e o patrimônio estiver no meu nome, no meu CPF, eu estou perdido. Então o que eu vou fazer? Eu vou abrir uma empresa, vou colocar meu patrimônio dentro desse CPF, essa empresa no meu CPF. O que vai acontecer? Você está exposto do mesmo jeito, embora você tenha uma pessoa jurídica, que você na sua cabeça chama de holding, na prática você tem uma pessoa jurídica que escondeu o teu patrimônio lá dentro. Quando a ação trabalhista for buscar os seus bens, porque você quebrou e os negócios quebram no Brasil, como diz o Flávio Augusto, no Brasil, você tem 3 caminhos de negócio: vender, herdar, ou seja, você vai morrer, ou ele quebrar. De 3, uma. Você vender, que é o ápice do empresário, você constrói um negócio, você alavancou o seu negócio, você vende. Outro, você morreu, o teu herdeiro vai herdar o negócio. Ou você quebrou. Cara, olha a possibilidade que você tem de quebrar. De 3, uma. É alta a possibilidade de você quebrar, ainda mais no Brasil. No Brasil, fecham-se tantas empresas por dia, milhares de empresas todo dia, alguém quebra. Agora há pouco eu estava até batendo um papo aqui, nem o considero amigo, porque no cliente, porque ele está mais para o escopo de amigo. O cara tem uma construtora, contrato na Petrobras, quase 20 milhões de reais para receber por uma questão fiscal. A Petrobras congelou o pagamento e esse cara está quebrando. E o que vai acontecer com o patrimônio dele? Nada, porque o patrimônio não era mais dele, era da família protegida numa cláusula de holding. Olha que coisa legal. Vamos voltar aqui na questão do erro. Qual é o principal erro? Primeiro, erro
Erro de principiante, manter o patrimônio no seu CPF. Você é rico, você tem negócio, você é empresário, você é um médico bem-sucedido, você é um engenheiro bem-sucedido, você é um agrônomo bem-sucedido, e o patrimônio está no teu CPF. Esse é erro de principiante. Isso daí é primário. Não se deixa patrimônio no CPF da pessoa que está exposta ao risco. Está exposto ao risco, o patrimônio da família não pode estar no CPF da pessoa que está exposta ao risco. Segundo erro de principiante, abrir uma empresinha, chamar de holding, vai no barzinho, não. Eu tenho uma holding familiar, estou tranquilo, não estou exposto ao risco. Tá, mas a empresinha que você abriu, colocou suas casas lá dentro, está no teu CPF, está exposto ao risco do mesmo jeito. Não cometa esses dois erros. Esse é um erro do principiante. E o terceiro, que eu nem considero um erro, mas é um suicídio jurídico, é achar que porque não tem tanto patrimônio não precisa de holding. O que é uma holding familiar e por quê? Qual é a mágica que ela faz para proteger e evitar inventário? Na prática, a holding familiar é uma pessoa jurídica constituída onde se coloca o patrimônio lá dentro. E a ideia é se construir uma estratégia jurídica para que quando se coloque esse patrimônio lá dentro não se pague ITBI. O Supremo está julgando agora, nesse exato momento, se cobra ou não ITBI de holdings, entre aspas, imobiliárias. A Constituição fala lá quando é que você deveria pagar ou não ITBI. E a ideia é a gente construir para você, no seu caso, uma holding que não se pague ITBI. Existe uma estruturação jurídica desse jeito. Depois, veja bem, você abriu uma pessoa jurídica dedicada para ser o guarda-chuva, o cofre do teu patrimônio. Você coloca o teu patrimônio lá dentro. Por enquanto, você só tem uma pessoa jurídica que seria o erro que o principiante comete. E o patrimônio está lá. O comando é seu, a administração é sua, mas você ainda está exposto ao risco. Quando acontece a blindagem jurídica, quando você doa essas cotas dessa empresa, dessa sua holding para seus herdeiros, seja para sua esposa, seja para os seus filhos. Ah, mas então eu estou no prego, não vou perder a administração, vou perder o controle? Não, absolutamente não. Toda gestão, toda administração, todo o controle da holding familiar é seu. Tudo. Se você quiser vender, você vende. Se você quiser alugar, você aluga. Se você quiser emprestar, você empresta. Tudo, absolutamente toda a gestão estrutural da holding familiar continua na sua mão. Você é o controlador da holding familiar. Tá, meu mercado quebrou. Recebi uma ação trabalhista. Posso perder? Objetivamente não. Porque você não tem patrimônio. Desde que você faça isso no tempo certo. Qual é o tempo certo? Antes dos problemas, depois dos problemas, fraude de execução, fraude ao credor, fraude disso, nulidade, processo, problema, vai custar caro. Se você fizer isso enquanto você está no auge da tua vida financeira, vai dar tudo certo. Como dá para um monte de gente, para um monte de político. Agora, depois que você estiver quebrando, depois que você estiver falindo, já cheio de processo trabalhista, já sobrecarregado de execução fiscal, muito provavelmente você tenha problemas, porque hoje você tem um sistema no judiciário chamado Sniper. Para começar, Sniper. O que é o Sniper? Num apertar de botão, o judiciário consegue saber se você tinha casa, se você não tinha casa, se você vendeu, quando vendeu, para quem vendeu. E hoje isso se desfaz muito rapidamente. Por isso que eu falo que a holding a gente tem que abrir o quanto antes. Porque se você esperar para abrir depois que o problema existe, você está perdido. E sim, tem imposto para criar holding? Imposto para criar holding. Quais são os tributos hoje, no dia de hoje? Hoje, você pode pagar ou não, dependendo da estratégia jurídica que for montada. E dentro da caixa preta a gente vai falar exatamente sobre isso. Quando se paga ITBI, como evitar ITBI. Criei uma empresa, vou colocar o patrimônio lá dentro. Você pode pagar hoje, no dia de hoje que a gente está gravando isso. A reforma tributária altera um pouco, os impostos têm outros nomes, mas como isso não está com força e vigor na sua plenitude nesse momento, a gente não precisa falar sobre isso. Na caixa preta nós vamos falar. Mas hoje você pode pagar ou não imposto quando você coloca o seu patrimônio dentro da sua estrutura da holding e também você, quando for doar as cotas para os herdeiros, também você pode pagar tributos disso. É assim, não tem jeito, não tem jeito. Ah, e por que o holding familiar evita inventário? Porque o controlador da holding, quando falecer, não tem mais patrimônio. Se ele constituiu a holding, se ele consolidou a holding, embora ele seja o cara que mande, ele controla, ele vende, ele aluga, ele administra, ele faz pleno
uso e fruto da holding familiar. Embora a holding familiar tenha todas as cláusulas de proteção, incomunicabilidade, impenhorabilidade e várias outras cláusulas contratuais defensivas em benefício do seu controlador, quando ele falecer, não precisa de inventário. Por quê? Porque tecnicamente os herdeiros já são proprietários. Olha que coisa legal. Você já pensou? Você construiu a sua vida, você construiu o seu patrimônio. Você fala assim, a partir de hoje, esse patrimônio que eu construí não está mais em risco. Não está mais em risco. Eu vou consolidar numa holding. Você acalma a vida dos seus herdeiros. Fala assim, venham para cá, a partir de hoje isso é seu. Mas não se empolguem. Não se empolguem, porque sou eu que mando nisso aqui. Sou eu que o controlo, sou eu que administro. Sou eu que, se eu quiser vender, alugar, emprestar, se eu quiser emprestar de graça, eu empresto de graça. Porque o controle é seu. O instituto jurídico é você que manda, é você que controla, é você que administra. Se você quiser alugar, você aluga. Se você quiser emprestar, você empresta. Se você quiser vender, você vende. Mas não está no teu nome. Está no nome da holding, da pessoa jurídica criada, estruturada, defendida, organizada, com todas as cláusulas de proteção. E quando você falecer, os seus herdeiros não vão precisar fazer inventário. Legal? Por quê? Porque você não era mais dono de nada quando faleceu. Era a holding cujos proprietários já eram os herdeiros. Já eram seus filhos ou sua esposa. A vida continua exatamente igual do ponto de vista patrimonial. Quando o constituidor, o grande patriarca ou matriarca, estava vivo. Isso é o que se pode dizer de tranquilidade patrimonial para a família. Todo o resto ainda é problemático, por incrível que pareça. Vamos falar assim, um seguro, para levantar o seguro pode dar problema. Testamento, para cumprir o testamento pode dar problema. Inventário, para consolidar o inventário, então, nem se fala. O que se mais tem aqui no escritório são famílias, patriarcas bem-sucedidos, muita gente com grana, com dinheiro, com grandes propriedades, bons imóveis. Essas pessoas constituíram em vida, faleceram e deixaram para os filhos um problema. Imóvel, você sabe da dificuldade de alguns imóveis ter liquidez, os herdeiros não conseguem vender. Fazer inventário não é barato. Um briga com o outro e tal. Com um holding familiar, não tem nada disso. Veja como é simples filosoficamente a estruturação da holding. É simples. Eu sei que o nome ele é complexo, mas na prática o processo é simples. Você constitui uma empresa, protege o seu patrimônio. No momento da doação, nós vamos fazer todas as cláusulas de proteção. A administração continuará 100% com você. Os herdeiros não podem vender. Se os herdeiros tiverem algum problema, não se comunicam. Ó que coisa legal. Se os herdeiros casarem, não se comunicam. O casamento dos herdeiros não se comunica com os bens que estão recebendo por meio da holding. E várias outras cláusulas de proteção. O que mais você quer? Você quer esperar ter ação trabalhista? Você quer esperar sofrer um processo? Você quer esperar alguma eventual análise tributária por parte da Receita Federal, do fisco estadual, do fisco municipal? Você quer falecer e deixar essa bucha para os seus herdeiros receber? Ou, às vezes, quem está assistindo esse vídeo seja um potencial herdeiro? Eu acho que é hora de você chamar o seu pai ou sua mãe. Eu sei que é um tema complexo, eu sei que é um tema duro, ninguém gosta de falar sobre isso, mas alguns assuntos são necessários. Assim, olha, pai, constitui a holding, mãe, constitui a holding. Você vai mandar, a administração é sua, o controle é seu, a gestão é sua. Isso vai estar garantido na consolidação da holding familiar. Está escrito. Uso, gozo, proteção, tudo, absolutamente tudo. Você é o mandatário, você é o controlador. Não, quando falecer não tem inventário. Essa é a mágica. Simples assim. Quem faz isso? Político, jogador de futebol, etc. e tal. Você já viu aquelas notícias assim, ação de ex-sócio do Galvão Bueno bloqueia R$16 na conta dele. Você acha que o Galvão Bueno não tem dinheiro? Ou está protegido numa holding? Você acha que o Galvão Bueno não tem propriedade? Ou estava protegido numa holding? A ação de trabalhista bloqueia R$150 na conta do jogador Roberto Carlos. Você acha que o Roberto Carlos não tem patrimônio? Ou está protegido numa holding familiar? Cara, está protegido. Tentaram bloquear R$12 milhões na conta de um político nosso da região. Sabe quanto acharam? Nada. Foram no patrimônio. Sabe o que buscaram? Nada. Por quê?
porque está protegido no Instituto da Holding Familiar. Quando vai dar problema? Quando você já tem processo em andamento e você não deixa patrimônio para calcionar esses processos. Aí você está tentando correr da maré. Se o credor, se a outra parte que está dentro do processo contra você insistir, buscar, diligenciar e falar, opa, esse cara fez essa holding e escondeu, aí você pode buscar. Se você pesquisar no Google agora vai dar problema. Holding familiar para blindar patrimônio é ilegal. Dessa forma sim, claro que é ilegal. Agora, na plenitude do seu direito, você pode e deve constituir uma holding, proteger a sua holding, transmitir para os herdeiros em vida, fazer a gestão, o uso, a administração, vender, alugar e emprestar. É bom ou não é? Amanhã a gente encerra a nossa empreitada rumo à tua proteção patrimonial. Está na hora de você proteger o seu patrimônio e evitar inventários.